Olá, minha irmã, meu irmão. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8º da Lumen Gentium, da Constituição Dogmática sobre a Igreja, que fala sobre Maria. Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e nossa Mãe. Maria, a primeira fiel. Estamos tratando dos cadernos do concílio, dessa vez o número 24, que fala sobre Maria, a primeira fiel. Para entender o lugar de Maria no Concílio Vaticano II, convém fazer uma rápida retomada de como a Constituição Dogmática Lumen Gentium é apresentada. Nós temos os dois primeiros capítulos, a Igreja como mistério da Igreja, e a Igreja Povo de Deus, dois primeiros capítulos que se referem à totalidade da Igreja, para dizer que toda a Igreja é mistério de Deus, toda a Igreja é ícone da Santíssima Trindade. A Igreja toda tem a sua origem na Santíssima Trindade, a Igreja toda tem a sua forma, o seu conteúdo, o seu modo de viver na comunhão trinitária, a Igreja toda tem o seu destino na comunhão trinitária. É o mistério da Igreja. A Igreja só se entende como mistério de Deus na vida da humanidade. Esse mistério se realiza na história como povo. Não é uma comunidade dispersa, mas é um povo reunido. Lembrando a caminhada do povo de Israel, agora temos uma nova aliança no sangue redentor de Jesus Cristo, um novo povo. Todos nessa igreja, povo de Deus, são sacerdotes, é o sacerdócio comum, o sacerdócio batismal, para anunciar a palavra de Deus, para santificar o mundo, para governar as realidades da própria igreja e do mundo inteiro. Todos nesse povo de Deus têm carismas para se tornarem ministérios, serviços para a edificação da igreja, para a transformação do mundo. Todos nessa igreja são chamados à missão, são missionários enviados mundo afora, para a relação com os não católicos, os que não são cristãos, membros de outras religiões, pessoas de qualquer cultura, qualquer filosofia, com todos nós somos chamados a dialogar. Então são os dois primeiros capítulos, repito, que se referem à totalidade do povo de Deus. Agora, nessa igreja mistério, nessa igreja povo de Deus, nós temos duas grandes categorias, que são a hierarquia e o laicato. Um modo de ser igreja, mistério, povo de Deus, é a hierarquia. Porque a igreja é uma comunhão governada, é uma comunhão hierárquica, é uma comunhão que tem à frente seus líderes, nossos pastores, o Papa e os bispos, por vontade divina. Então, é o capítulo 3º, capítulo sobre a hierarquia. Depois, um quarto capítulo sobre o laicato. A maior parte, a grandíssima parte da Igreja Mistério, povo de Deus, são os leigos chamados a viverem no mundo das suas profissões, seus mais diferentes serviços, seus campos de atividade, o mundo da família, da vizinhança, das amizades, anunciar a todos o Evangelho de Cristo. Depois nós temos mais um capítulo que se refere à totalidade da igreja, que é o capítulo 5º, que fala da vocação universal à santidade. Todos na igreja são chamados a ser santos. É o 5º capítulo. O 6º capítulo apresenta os religiosos, a vida consagrada, freis e freiras, monges e monjas, que são chamados a viverem num determinado instituto, uma sociedade, uma congregação, uma ordem, com os votos de castidade, pobreza e obediência. Ou seja, um modo de ser santo é a consagração na vida religiosa. Mas há muitas maneiras de ser santos. Depois vem mais um capítulo, capítulo 7º, que trata da totalidade da igreja, para dizer, toda a igreja é escatológica, quer dizer, toda a igreja já está nos últimos tempos. Toda a igreja caminha para o final dos tempos. A igreja realizada já em Cristo ainda precisa completar-se na eternidade de Cristo. Dentro do capítulo 7, ou seja, em consequência do capítulo 7,
nós temos o capítulo 8, capítulo 8º, que fala de Nossa Senhora. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Para dizer o quê? Maria é a plenitude da Igreja, toda essa reflexão feita pela Igreja desde os primeiros capítulos, e principalmente Maria é a plenitude da Igreja. Maria é a Igreja que já chegou nos últimos tempos. Maria assunta ao céu. São primeira conversa a se ter antes de falar da Mariologia do Concílio Vaticano II. Outro elemento importante a se considerar é o seguinte, é que havia uma grande divisão, se pode dizer assim, do episcopado no Concílio Vaticano II. Havia um grande número que queria um documento específico sobre Nossa Senhora, principalmente para enfrentar os protestantes, a modernidade, enfim, para mostrar a santidade de Maria, a glória de Maria. Havia até alguns que queriam que o concílio, depois que em 1950 havia sido definido o dogma da Assunção Gloriosa de Nossa Senhora, havia quem quisesse um novo dogma, a definição dogmática de Maria como corredentora. Enfim, havia um bom grupo que queria um documento só sobre Maria. Mas, como desde o começo, o grande objetivo do Concílio Vaticano II os grandes objetivos eram o diálogo com o mundo, o diálogo com as igrejas cristãs e a dimensão pastoral do concílio. Esse grupo, então, achava por bem que um documento sobre Maria deveria fazer parte do documento da igreja, como um capítulo específico do documento da igreja. Então foi o grupo que, depois de uma votação muito acirrada, com a diferença muito pequena de votos, foi o grupo que venceu. Assim é que nós temos um bom documento, na verdade um bom tratado de Mariologia, bíblico, dogmático, pastoral, mas inserido no Concílio Vaticano II, inserido na Constituição Dogmática Lumen Gentium, para dizer que Maria e a Igreja são inseparáveis. Não se pode falar de Maria só na sua relação com Cristo, Mãe de Deus, distante de nós. O Concílio Vaticano II quis trazer Maria para nós, para o nosso meio. Então ele fala de Maria como Mãe de Deus, mas fala também de Maria como membro da Igreja. Portanto, nossa companheira, nossa irmã, que caminha conosco, fiel discípula, que nos ensina a permanecer no caminho de Jesus Cristo. Assim é que nós temos, então, esse 8º capítulo sobre Maria dentro da Lumen Gentium, conforme o Concílio Vaticano II. É bom ainda dizer que quando foi publicada a Lumen Gentium, o Papa Paulo VI quis instituir o título de Maria, Mãe da Igreja. Mãe da Igreja, para honrá-la com esse título. É verdade que o Papa Paulo VI deu esse título a Maria em 1964, mas só em 2018 o Papa Francisco fez com que esse título seja celebrado na liturgia da Igreja, como uma memória obrigatória a ser celebrada sempre na segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes. Então, tendo dito isso, vamos apresentar esse caderno do Concílio Vaticano II, referente à Lumen Gentium, número 24, que trata de Maria, a primeira fiel. Então, começamos dizendo que Maria é apresentada no Concílio Vaticano II no mistério de Cristo e da Igreja, sempre lembrando primeiro, Maria, Mãe de Deus. Esse é o grande título de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Não Mãe da Santíssima Trindade, não Mãe de Deus Criador, não Mãe no sentido que vem antes de Deus, mas Mãe no sentido bem concreto. Se Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, Deus vivo e verdadeiro, Deus homem, Deus feito homem, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Se Maria é mãe de Jesus Cristo, que é Deus, Maria é mãe de Deus. Então, quando nós dizemos Maria, mãe de Deus, estamos dizendo que ela é mãe de Deus que se fez homem. Quando se fez homem? Deus que se fez homem no seu ventre. Maria, mãe de Deus. Nesse documento, capítulo 8º da Lumen Gentium, Maria é chamada de mãe de Jesus,
mãe de Cristo, mãe do Redentor, genitora de Deus, dei para, aquela que gerou Deus, mãe de Deus. Esse título é muito importante, porque ele vem lá dos anos 300, oficialmente do ano 340, do ano 431, no decorrer do concílio de Éfeso. Havia um patriarca de Constantinopla chamado Nestório, que dizia ser absurdo a gente dizer que Deus se fez homem. Porque se é Deus, é incorruptível, é imortal, é espiritual. Como é que você vai dizer que Deus se fez homem? Como é que você vai dizer que Maria é mãe de Deus? Maria não pode dar à luz Deus. Aquele a quem ela deu à luz não pode ser Deus. Ele dizia então que Maria deu à luz um homem que é apresentado como Deus, um homem em quem Deus habita, deixando bem claro então que Maria é mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. O concílio de Éfeso, por obra de São Cirilo de Alexandria, vai definir Maria como Theotokos, na língua grega, no latim seria Dei Genitrix, geradora de Deus, no português ficou Maria, mãe de Deus. Então, e pela vontade de Deus, que a escolheu por pura gratuidade, que a escolheu para ser a mãe do seu filho, Maria nasce livre do pecado original, para ser também, para colaborar de maneira espontânea na história da salvação, no plano da salvação. Assim como Eva é chamada mãe dos viventes, Maria é a mãe dos viventes em Cristo. Maria se torna, então, assim, figura da igreja, modelo da igreja, exemplo da igreja. Naquilo que Maria nos ensina a respeito da fé, a respeito do amor, a respeito da união com Cristo, Maria, então, é não apenas mãe da igreja, também membro da igreja, mas é também modelo da igreja. Hoje ficamos por aqui. No próximo vídeo continuamos esse assunto trazido pelo capítulo 8º de Lumen Gentium sobre a bem-aventurada Virgem Maria na vida de Cristo e da Igreja.